Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias do curso de liderança. Nós estamos a falar nesta, que seria uma aula dupla, né? A aula passada 5 e agora a aula 6. Nós estamos a falar uma visão histórica, né? Dessa construção, e é importante que você conheça essa construção, né? Daquilo que é a realidade atual, né? Dentro da nova proposta, da nova lei de liberdade religiosa, acerca do que é a igreja. Como nós falamos, nós temos que conhecer um pouco da história para saber como foi construída essa mentalidade e como nós temos que ter uma mentalidade diante de novos grupos que venham a aparecer, mais especificamente, que venham a aparecer na sua igreja, né? Quando um novo grupo traz uma nova doutrina, ela tem que ser analisada, né? Para isso você tem a sua liderança, para te ajudar a analisar. Mas tenha critérios que sejam critérios verdadeiros, científicos, corretos, que não sejam baseados em preconceitos, em discriminação, que não sejam baseados em raiva, ódio, inveja, nada disso que pode ser base para nenhuma análise real acerca de quem é o outro, ou de classificar o outro, né? A gente sempre tem que ter como base a base cristã. Mas dentro do aspecto da visão histórica, nós vamos continuar aqui nessa sexta aula, agora continuando aquela história que nós fomos contando, de como que foi construída a igreja em Angola. Não, pelo menos, não a igreja, mas a ideia da religião, né, mais especificamente da igreja, porque a maioria das igrejas, né, ou dos grupos religiosos, ou das confissões religiosas em Angola, são cristãs. Mas aí nós tivemos um fato da história que foi as comissões interministeriais que foram criadas pelo presidente da República, na época, para analisar o fenômeno religioso. E aí começou a utilizar o termo fenômeno religioso de uma forma mais forte, né? E aí começou a analisar o fenômeno religioso. Mas o que é o fenômeno religioso? O fenômeno religioso é natural, é humano, né? Então é natural ao homem ser um ser religioso. Mas o governo começou a fazer uma análise e criou uma comissão entre os ministérios, né, para fazer essa análise. E aí então nós tivemos um primeiro momento, nesse novo momento, que é o que nós estamos vivendo agora. Estou a gravar aqui em 2020, né? Outubro de 2020, nós estamos no final aqui de 2020. 2020 foi um ano assim, diferente por causa da pandemia do Covid-19, né? Mas nós vimos uma lista que você vai ver na sua tela, né? Inclusive, a gente tem até o endereço do site que você pode entrar, em que foram proibidas 192 igrejas. E aí surge uma dúvida, né? Como proibir uma igreja ou um grupo religioso, né? Então isso é algo que precisa de ser muito bem analisado, mas não cabe a mim fazer essa análise, cabe a você que é cidadão angolano, né? A mim cabe só questionar e trazer a questão para a análise, né? É interessante que essa lista de 192 igrejas, teve 2 igrejas que me chamaram a atenção na minha análise. A igreja do Evangelho Quadrangular, que é mundialmente reconhecida como uma igreja cristã, evangélica, muito bem aceita, pentecostal, né? E o caso da comunidade islâmica de Angola, que inclusive trouxe uma situação política um pouco desconfortável para Angola, né? Houve várias situações bem desconfortáveis, né? Até de acusação do mundo islâmico contra Angola, por causa da proibição da chamada comunidade islâmica em Angola. Mas
de 2000 para cá, nenhuma igreja reconhecida. E em 2004 veio a nova lei de 2/4, de 21 de maio, sobre a liberdade de consciência e culto e religião. A partir dessa lei ficou muito restritiva a legalização e, ao mesmo tempo, um novo fenômeno começou a despontar, a chamada proliferação de seitas. Mas, como nós já falamos, se esse termo é certo ou errado, a sua análise, mas eu sei que ele já está realmente sendo retirado, né? Conforme a diretora Fátima Viegas, houve das 84 igrejas, 42 cisões, ou divisões dessas igrejas que formaram outras religiões. Mas o fato é que de 2000 a 2013, nós encontramos um crescimento gigantesco da igreja evangélica e houve um decréscimo da religião islâmica e da igreja católica, ou seja, o islamismo não cresceu como estava crescendo antes e a igreja católica começou a perder os seus adeptos. Para onde? Para as novas igrejas que estavam nascendo. Em 2013, nós temos um novo momento com a rejeição das igrejas, que foi o quê? A lista das igrejas, que foi as igrejas proibidas ou banidas de Angola. Essa lista, elas não preencheriam o que a lei de 2004, 21 de maio, né, aceitaria. Essa primeira lista, então, você vai ver ela aí na sua tela, né? São 192 igrejas. Eu não vou ler, você pode parar o vídeo e ler, né, esse vídeo assim com calma, né, para analisar, mas são muitas, né? Eu só chamo a atenção aí, como chamei, a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, e também é interessante a número 9, que é a Igreja da Coligação Cristã em Angola, CCA, né, que depois virou até uma plataforma. Mas se você ver, são muitos nomes aqui, não vai dar para ler, né? Eu vou deixar para você, porque são 192 denominações que foram rejeitadas, né? Como a igreja também, o Poder de Deus, que foi rejeitada, né? São muitas mesmo, né? No meio nós encontramos até algumas que nem são cristãs, né? E as pessoas chamavam de igreja, né? É até estranho chamar de igreja, aquilo que não é igreja. Mas é porque a igreja assumiu um termo que não é exatamente o bíblico, né? É apenas um grupo religioso, né? Mas nós temos então 192 igrejas e nós temos alguns casos específicos que eu queria chamar a atenção. É o caso 76, a Arte Jorrei. Você nem deve saber o que é a Arte Jorrei, se não é cristão. A Sinagoga do Deus Vivo e Verdadeiro, que a gente nem sabe o que é, tem que fazer um estudo específico para entender o que é, e a comunidade islâmica, né? Então eu deixo aí, no fascículo vai ter uma abordagem específica da Arte Jorrei, se você interessar. E nós temos que, agora a questão é, nós vamos ou não vamos alcançar os que não são cristãos? Os mormons, os testemunhos de Jeová? Nós não vamos pregar para eles, nós vamos deixar que eles sejam enganados e vão para o inferno? Que não encontrem, que alguém não traga para eles a verdade? Porque a responsabilidade da evangelização é da igreja, é nossa. Nós temos que alcançar esse... tem que respeitar a opinião dos outros. Tem, claro que tem. Todos têm que respeitar. Mas não significa que respeitar não significa não evangelizar. Senão nós vamos parar de evangelizar o mundo. Os ateus já têm que respeitar os ateus. E aí? Você não vai pregar para quem não crê em Deus? Você vai parar de pregar os chineses que estão aí morrendo sem Jesus? Você não vai falar nada? Nós não vamos fazer nada. Nós vamos deixar o mundo ir para o inferno e não vamos fazer absolutamente nada? A responsabilidade é nossa. Nós vamos chegar no céu e Deus vai falar: por que você não pregou para aquele vizinho seu? Por que você não falou para... mas ele era muçulmano, eu tinha medo dele me matar. Para com isso. Você não vai pregar porque você tem medo de alguém te matar, porque o feiticeiro vai lançar uma feitiçaria contra você, então você não vai pregar Jesus Cristo? E o Deus Todo-Poderoso que está na sua vida, Deus te protege, e se te matar, qual que é o problema?
Bem-aventurado quando vos perseguirem e vos matarem em meu nome, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então fica aí apenas uma admoestação, né? Nós temos aí esses casos que você pode analisar, e poderíamos analisar muitos casos, né, que ficariam para a nossa análise, né? Como, por exemplo, nós poderíamos analisar o caso que aconteceu com a Igreja Maná, o caso dos Calupeteca, que é a Igreja Luz do Mundo, né? O caso da Igreja Universal do Reino de Deus, com muitos escândalos, especialmente a questão do dia do fim, mas nós não vamos fazer essa análise, apenas estamos citando, né? Em 2015, com o fenômeno atingindo números que o governo considerou muito grande, nasceu então uma nova proposta ecumênica, né? Que seria uma proposta para poder tentar parar esse crescimento, que eles estavam chamando de proliferação de seitas, e graças a Deus pararam de chamar assim, que foi as plataformas ecumênicas, né? Então, quando chegou às plataformas ecumênicas, foi uma nova proposta de regularizar a situação daquilo que eu chamaria de diversidade, né? Foi esse grande boom, crescimento de igrejas em Angola, principalmente em Luanda, né? Com o nascimento daquilo que foi chamado de plataformas ecumênicas. Elas foram criadas em 25 de junho de 2015 pelo decreto 228/15. Eram essas quatro plataformas, o Conselho de Igrejas de Revivamento de Angola, CIRA, a União de Igrejas do Espírito Santo em Angola, a UIEASA, a Convenção de Igrejas Cristãs de Angola, que é a CONICA, e a Igreja da Coligação Cristã em Angola, que é a ICCA. Essas foram as quatro plataformas criadas com uma proposta ecumênica, né, de reunir todas as novas igrejas que estavam nascendo, né? E aí foi um desafio, era um desafio grande para as plataformas, né? Porque quem era cristão, quem não era cristão, quem era um grupo, vamos dizer assim, que não seguia o credo de Nicéia, o credo cristão, que tinha heresias absurdas, quem fez essa análise? Nós não sabemos como foi feito de fato, mas nós vimos que houve uma luta, né, dentro dessa proposta, porque a grande proposta era como as igrejas iriam se regularizar. Na verdade, até hoje, nós estamos com essa grande luta, né, esse grande questionamento. Em 2017, tinham números de igreja e associações eclesiásticas legalizadas. Nós tínhamos 81 denominações, e eles já tinham dividido, então, as associações eclesiásticas, que eram 72, então nós tínhamos 81 chamadas igrejas ou confissões religiosas, e 72 associações eclesiásticas, entre elas as missões e às vezes ONGs cristãs, que já estavam legalizadas em 2017. Nós temos a lista, que você vai ver aí na sua tela, a lista das igrejas com personalidade que dado pelo INAR em 2018. Então está aí a lista, eu não vou ler a lista, tá? Essa lista oficial, ela está aparecendo na sua tela, você pode depois parar com calma e ler essa lista. Se quiser, pode até, como eu disse, para o vídeo, ler uma por uma, se você achar que deve analisar essas 81 igrejas que o INAR afirmou, né, como igrejas legalizadas. De 2000 até 2018, nenhuma igreja é legalizada em Angola. Em 2013, a ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, afirma que Angola teria 900 confissões religiosas não regularizadas. E conforme ela, 50% vem do Congo. Então, tem que se fazer uma análise muito específica das igrejas que vêm do Congo, porque 50%, conforme o INAR, né, viria do Congo, né? A gente sabe que isso tem muito a ver com os angolanos, né, que por causa da guerra foram morar no Congo, fugiram para o Congo. E aí eles voltaram. E voltaram
com tradições, com costumes, até com línguas, né? Que eles têm no Congo e vieram para cá, né? E então é claro que eles vieram com as suas igrejas, né? Então isso é errado? Não, isso não é errado, isso é normal, né? Agora só tem que verificar se eles realmente são cristãos ou se eles são um grupo desvirtuado, né, do cristianismo, só isso. Mas para o governo isso não tem teoricamente nada a ver, né? Porque aqui existe uma liberdade religiosa, pelo menos em teoria, né? E tem uma Constituição que dá esse direito ao cidadão angolano, né? Então, apesar de para o governo ser preocupante, para nós não é tão preocupante assim. Em fevereiro de 2017, conforme o documento sobre a laicidade do Estado, emitido pela Assembleia Nacional, Angola teria 1.111 igrejas identificadas como sendo 867 esperando o reconhecimento. A maioria de Luanda, num total, em Luanda, 721, ou seja, a maior discussão está dentro da região de Luanda. Agora aqui vem essa realidade, que é uma realidade da história angolana, né? As igrejas começaram a crescer. Por que cresceram? E aí cabe um estudo específico. Eu diria que tem a ver, com certeza, com o fim da guerra, a liberdade, né? A juventude, ou seja, uma geração que começa a conviver com um ambiente cultural globalizado, com a internet, né? E são assim, realidades, várias realidades que podem ter trazido essa realidade de muitas igrejas, vamos dizer, denominações, vamos chamar assim, estarem nascendo. E por que elas nasceram? Como eu disse, vários são os motivos. Porque não pode se considerar só que o motivo é heresia, divisão, rebelião. Pode ser, também parte, mas não é só isso. Tem outros motivos também sociológicos, né, que podem ser estudados, analisados na história. Não é o meu caso aqui fazer essa análise, eu estou trazendo só algumas opiniões para você pensar, considerar e chegar às suas reflexões. Em 2018, conforme o Ministério da Cultura, já existem 1.106 confissões religiosas aguardando o reconhecimento legal, né? Então, é um fato que é um problema, né, para o governo. É verdade, é um problema. Tem 1.106 grupos religiosos ou confissões religiosas, também chamadas como igrejas, e sendo muitas nem são igrejas, como é o caso da comunidade islâmica, né, que nem eles aceitam ser chamados de igreja, né? Mas são grupos que não têm a legalidade, ou seja, a regularização, né? O diretor do INAH, Francisco de Castro Maria, no término do prazo determinado pelo decreto, afirma que existem entre 2006 a 4.000 novas confissões religiosas em Angola, e 50% delas vêm do exterior, conforme ela do Congo, Brasil, Nigéria e Senegal, principalmente. Então veja, agora já inclusive é pastor, né, Francisco de Castro Maria, né, ele é da Igreja Metodista Unida, o atual diretor do INAH, ele fala de 2006 a 4.000, quer dizer, alguma coisa realmente precisa de ser feita, isso é um fato, né? Mas o que precisa de ser feito? Essa é a grande pergunta. Legalizar. Mas o que é legalizar? Como legalizar? Para isso veio a nova lei da liberdade religiosa. E cabe a nós analisar e ver se ela realmente está dentro da Constituição ou não. Então, como eu disse, cabe a nós fazer uma análise como cidadão. Não é meu caso, que eu sou estrangeiro, mas você, como cidadão angolano, fazer análise de lei. É um direito seu democrático, né? No entanto, a lei foi promulgada, a lei já existe, nós temos que nos adaptar, né? Mas
O que vai ser? Vai ser aquilo que tem que ser. Mas uma coisa que eu preciso dizer para você é que, acima de tudo, existe um Deus todo-poderoso que está à frente de toda essa realidade. E, agindo Deus, quem impedirá? Continuando aí dentro dessa ideia, dessa análise que nós estamos fazendo histórica, apenas para você ter o conhecimento da construção da realidade atual, o Decreto Executivo 1 de 2018, do Ministério do Interior, da Administração do Território e Reforma do Estado, da Justiça e Direitos Humanos e da Cultura, que revoga a circular 228/15 de 25 de junho do Ministério da Justiça sobre as plataformas ecumênicas, aconteceu. E está aí, você vai ver aí, né, esse decreto, né, está aí o 1 de 2018, de 4 de outubro, você pode ler aí, mas eu queria ler com você o que fala nesse decreto. Ele diz aí, no ponto 2, você pode ver: as confissões religiosas cujos processos tenham resultado de desmembramento, cisão, e que exerçam atividade religiosa que não atente contra a lei e os bons costumes, devem, no prazo de 30 dias, praticar todos os atos relevantes a suprir as inconformidades ao abrigo de lei. Então, e no número 1, preste atenção, diz assim: as plataformas ecumênicas, que é aquelas 4 que nós falamos, ficando os respectivos livros notificados por decreto executivo conjunto de extinção das mesmas. Então, é revogado e extinto as plataformas ecumênicas. Então, aquelas 4 plataformas que tinham como objetivo, né, de trazer uma realidade seria assim um tipo de ecumenismo, né, para tentar trazer uma unidade nessas novas igrejas, elas teriam, conforme o governo, cumprido seu objetivo. E, sem dúvida, as 4 plataformas trabalharam, né, para uma busca de unidade. Mas esse foi o momento, ele acabou, as plataformas acabaram, né, e aí veio um novo momento, que é o momento que nós estamos vivendo agora, em 2020. Mas, com o término das plataformas, houve um momento de crise, que foi de outubro a dezembro de 2018, quando igrejas foram fechadas por aquilo que foi chamado a Operação Resgate. A Operação Resgate, ela teoricamente tinha um resgate da moral, dos bons costumes, mas ela teve um impacto muito forte no ambiente religioso. E nós vimos até muitas igrejas em Cabinda, né? Muitas foram fechadas, né? Então, houve um impacto, foi o término das plataformas ecumênicas, houve essa crise, né? No final de 2018, e aí nós entramos em 2019, né? E nós entramos com uma nova realidade, né? Após a extinção das plataformas ecumênicas, o Executivo lançou a Operação Resgate, que levou ao encerramento conforme a imprensa, 500 igrejas em todo o país. A maior parte delas, cerca de 200, foi encerrada em Cabinda, né? Foi a atuação mais forte. Então nós temos essa realidade que aconteceu na história. Talvez até alguém tenha tido problemas, porque quando eles falam igrejas, às vezes estão falando de locais de reunião. Então não significa que uma denominação foi fechada. Foi fechada os locais de reunião. A gente sabe que igreja nunca é fechada, né? Ninguém consegue fechar a igreja. A única pessoa que poderia fechar a igreja é o Senhor Jesus, né? Pode fechar local em que a igreja se reúne. Mas houve essa realidade. Em 2019, então veio a aprovação da nova lei da liberdade religiosa, né? Que é a lei da liberdade religiosa, religião, crença e culto. Em 23 de janeiro, ela é aceita por unanimidade na Assembleia Geral e é oficializada no dia 14 de maio. Em 30 de maio de 2019, uma reportagem
diz que os evangélicos pedem uma revisão na Lei 1219. Quem, na verdade, pediu foi a OPEA, a Ordem de Pastores Evangélicos de Angola, que solicitou às autoridades que revejam essa lei, principalmente por causa do número de assinaturas para legalização de igrejas. Houve uma discussão grande nessa época, porque falava-se que para regularizar uma igreja precisava de 100 mil assinaturas. Depois a lei acabou colocando 60 mil. Mas eu pergunto, é possível legalizar uma igreja com 60 mil pessoas, numa Angola que tenha 27 milhões de habitantes? E esse critério, ele é um critério constitucional? Os pontos restritivos para a legalização de igreja, você vai poder ver na sua tela, tá? Então está aí, número de membros, 60 mil membros, anteriormente era 100 mil, passou para 60 mil, sendo que em cada província tem que ter 1.000 membros, em cada província. Quer dizer, tem que ter representatividade em cada província de 1.000 pessoas. Esses membros aceitos acima de 18 anos, isso não é bem definido, mas acima de 18 anos. Membros têm que estar legalizados no governo, ou seja, tem que ter BI, e a gente sabe que um grupo muito grande de angolanos não tem BI. A igreja tem que reconhecer em notário um membro por meio de uma assinatura reconhecida, e também agora tem que ter reconhecimento não só da assinatura, mas de residência em notário. Isso é um valor alto. Acaba que se são 60 mil pessoas reconhecidas em notário, faz as contas. O valor é altíssimo para legalizar uma igreja. A igreja tem que reconhecer notário membro, o reconhecimento tem que ser notário competente, certo? Então, tem que ser o notário indicado. A igreja tem que levantar ou exigir dos membros o valor para o reconhecimento, e a igreja tem que estar em todas as 18 províncias. Antes era 2/3, ou seja, 12, e agora com essa nova lei é 18. A OPEA, na verdade, manifestando uma insatisfação de muitas igrejas, fez uma marcha pacífica, né? Isso aconteceu lá por causa da questão do fechamento de igrejas. A primeira concentração da marcha foi no dia 1º de dezembro de 2018 e já trouxe um retorno com as instrutivas. Nós tivemos as instrutivas número 1 e a instrutiva número 2, né, com relação ao fechamento de igrejas. Quer dizer, o governo começou a tentar explicar para a igreja o porquê da Operação Resgate, né, com aquele fechamento de igrejas. Foram as instrutivos, né? Ele então comunica também que 94 igrejas, ou confissões religiosas, que esse é o termo correto, de lei, né, entram no processo. Então nós temos agora 94 igrejas que entraram com um processo depois dessa nova lei, mas antes vêm os instrutivos. Esses instrutivos estão aí na sua tela, e você pode ver também a lista, né? Eu não vou ler a lista aqui, são 94, né? Mas você pode ver, ela vai estar aí na sua tela, a lista, né? Está aí então, igrejas que entraram pedindo o reconhecimento para que eles sejam reconhecidos como uma igreja oficial. E para ser reconhecido, vai ter que seguir esses critérios que foram apresentados para vocês um pouquinho antes, né, que são os critérios legais de lei. As igrejas, então, começaram a trabalhar, né, nessa proposta de legalização e estão lutando até hoje, né, que é a atual situação de 2020. Nós tivemos aí um pequeno intervalo, né, que praticamente deu um certo fôlego, né, às igrejas, mas é um fôlego
que não é tanto fôlego, né? Que foi a pandemia da Covid-19, né? Então, basicamente, esse ano que nós estamos a passar agora, né? De março para cá, nós vimos aí tudo paralisando no mundo inteiro, inclusive em Angola, né? Tudo que era legal foi prorrogado, então mesmo que venceu a validade de alguns documentos, algumas realidades documentais angolanas foram prorrogadas, e acabou então que esse critério também vai, é claro, para a realidade da regularização das igrejas, né? Então se empurrou, e nós estamos ainda, né, agora em outubro, ainda vivendo essa realidade da pandemia, que a gente não sabe quando vai terminar, o estado de calamidade, teve o estado de emergência, né? Isso pode ainda seguir até o final do ano, pode seguir até o ano que vem, a gente não sabe. A verdade é que tudo isso está prorrogando, né, uma ação do governo que com certeza ainda vai acontecer, né, com a regularização das igrejas. Mas você que é aluno pode perguntar: professor, mas para que eu tenho que saber isso? Você tem que saber isso porque você está dentro disso. Se você faz parte de uma igreja, você está dentro dessa realidade. Você vai ter que conviver com essa realidade. Você tem que, principalmente se você é um líder, você tem que estar atento a essa realidade que está a acontecer e colaborar com a sua liderança, apoiando, né, no que tem que ser feito, né? Qual é a forma como a sua igreja local vai se regularizar? Porque nós, como cristãos, a Bíblia nos ensina a ser obediente às autoridades constituídas. É verdade que a Bíblia fala que importa primeiro obedecer a Deus e depois os homens, mas a Bíblia fala, importa primeiro, não significa que eu vou desobedecer aos homens. Eu não vou desobedecer aos homens, eu vou procurar seguir o que a lei nos ordena, mas eu tenho que considerar, é claro, a realidade, né? E as igrejas que estão no interior, nas províncias, e as igrejas que são feitas de lata, as muitas igrejas que não têm condição de colocar ar-condicionado, condição de ter 2 casas de banho muito bem organizadas, como que vai ser? A verdade é que nós temos que confiar no Senhor, porque o Senhor está acima de tudo. E isso que eu acabei de falar para vocês é um pouco da história, da realidade da igreja. Nós não sabemos o que vai acontecer à frente. Nós sabemos que tem 94 igrejas que entraram com a regularização, mas tem uma multidão de igrejas que estão aí sem saber o que elas vão fazer. Algumas delas agregaram em igrejas, né? Entrando para igrejas, né? Nós temos inclusive caso das plataformas antigas, plataformas ecumênicas, que seguiram o caminho no sentido de se transformar numa igreja e fazer como se fosse uma grande convenção, tipo os batistas fazem, né? Que as igrejas são independentes e aí fazem uma convenção, que vira uma denominação, né? Então, essa foi uma proposta que está sendo seguida, né? Por alguns casos daquilo que era plataforma ecumênica, né? E agora, então, nós chegamos nessa nova realidade que nós estamos a viver e que nós esperamos, pela fé, né? De que Deus vai nos dar sabedoria. E eu peço a Deus que Ele dê sabedoria a você, principalmente você que está na liderança de uma igreja local. Amém? Então, com isso, nós terminamos essa parte, vamos dizer assim, histórica, né, da visão do que aconteceu com Angola, né, nessa que seria uma aula dupla, né, para você ter uma análise na sua mente, você saber dessa realidade, você não pode fugir dessa realidade, e principalmente para você apoiar a sua liderança, né? Porque lembre-se, se a igreja não se unir nesse momento, se a igreja não tiver consciente dessa realidade,
ela pode ser enganada, ela pode entrar em colapso, ela pode ter medo, muitas pessoas estão com medo, o que vai acontecer, como que vai ser? Preste atenção, o Deus Todo-Poderoso está acima de todos os governos, não há um governo que está acima do Deus Todo-Poderoso, Ele vai estabelecer a vontade dEle, cabe a nós obedecê-lo, seguir o caminho orientado por Ele, que está na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E os grupos que estão errados? Deus é que vai tratar com eles, que a nossa preocupação não é se eles estão errados, a nossa preocupação é o erro, ou seja, aquilo que está errado nisso que nós chamamos de seitas e heresias, e nós vamos trabalhar, vamos até conhecer quando for necessário. Para quê? Com qual objetivo? De impedir que esse erro entre dentro da igreja, destrua a igreja, e de ajudar aqueles que já estão em engano, para sair do engano e vir para a igreja. Então, que Deus abençoe você. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o seu crescimento e nós vamos continuar, porque temos mais assuntos. Vocês sabem que o que nós estamos fazendo é uma abordagem panorâmica. Eu sei, nós poderíamos trabalhar caso a caso aqui, né? Estudar cada caso que foi citado aqui, essas monte de listas, né? Dos que foram regularizados, dos que pediram regularização, dos que foram rejeitados, aquele caso dos 192 rejeitadas, né? Nós podemos analisar cada caso, mas tem muito mais, tem listas que não foram feitas, talvez o governo tenha até essas listas, nós não sabemos, e elas deveriam ser analisadas, se for algo que vai nos atingir, se é algo que está próximo de nós, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. Então, aquele que é próximo, se ele está em algum tipo de igreja, você tem que analisar, mesmo dentro da sua família, né? Será que aquilo dali realmente é uma igreja? Será que realmente aquela pessoa está seguindo a palavra de Deus? Ou será que ela está sendo enganada? Bom, então que Deus abençoe você. Estamos a terminar mais uma aula, essa, né, que é a aula 6, e que você esteja em paz, e como eu digo, que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.